Esse vídeo é de utilidade pública, independente se você é homem ou mulher, vai amamentar ou não. Com certeza você conhece alguém, ou vai conhecer uma mãe ou alguém que amamenta. E eu vou dar dicas preciosas para como você pode ser uma pessoa mais empática para as mães que amamentam, tá bem? Então, não percam as dicas que eu vou dar, porque eu vou dizer coisas que ninguém fala sobre amamentação, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Eu sou Julia Anjos, esse é o canal Maria Perguntadeira. Nosso objetivo aqui é falar sobre as questões que movem nossa vida, das mais corriqueiras até as mais profundas, não para chegar numa resposta definitiva, mas sim para explorar as possibilidades de cada questão. E a pergunta de hoje é: amamentar é difícil? E a resposta é simples, pelo menos para mim. Sim, é difícil. Por que é difícil? E aí eu listei assim na minha cabeça, para ser mais didática, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse tema, 5 pontos por que eu acho difícil. Vou começar com aqueles que são mais divulgados, que a gente sabe, que eu também sabia, que a gente escuta falar, e depois eu vou para aqueles que quase ninguém fala. A primeira é que é difícil amamentar porque tem a questão da pega do bebê, não é? Pode dar rachadura no bico e se acontecer essa fissura no bico, dói muito amamentar, porque o bico fica rachado, sangrando, pode infeccionar, né, dependendo da pega do bebê. Então isso, tem história de mulheres que dão ali a mama a chorar e tudo, com o bebê mamando, mas chorando porque sentiu muita dor. Isso não é suposto ser assim, né? Se está tendo essa dor é porque a pega do bebê está errada. Mas isso é um dos motivos, sim, desafiadores do início. Por quê? O bebê, embora ele tenha aquela questão da sucção, né? Ele suga, mas ele não sabe qual é o ângulo correto para poder sugar de maneira que não infeccione ou que não machuque o peito da mãe. Então ele também precisa aprender isso e a gente, sobretudo, tem que saber para poder colocar ele numa posição certa, num ângulo certo. Então tem alguns detalhes que depois com uma profissional da amamentação ela vai ajudando nesse sentido. Essa é a primeira coisa, mas todo mundo fala, né? O peito pode. Na verdade, para mim, meio que se resumia a isso. Uma outra coisa, segundo motivo que eu já tinha ouvido falar, mas que também não tinha muita noção verdadeira, é da questão do emocional, né? O emocional, ele interfere muito na amamentação. Se você está se sentindo em paz, tranquila, segura, né? Porque é necessária a produção de ocitocina, né? Não sou zero da área da saúde, mas foi o que me foi explicado. É necessário a produção da ocitocina. Se você tiver sobre um nível de estresse muito alto, a sua adrenalina vai subir e nada de ocitocina. Então, a pessoa para amamentar, ela tem que estar em paz. Se tiver o tempo todo uma certa insegurança de será que esse leite vai ser suficiente? Esse bebê está com fome, eu não estou conseguindo, a mãe vai ficando estressada e o bebê não consegue mamar, porque não produz leite. Isso é bem verdade. A produção do leite só acontece com a ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Aconteceu comigo no início, logo nos primeiros dias da Maria Flor, ela não estava ganhando a quantidade de peso que era suposto. E aí, um dia, eles começaram a marcar marcações de peso muito próximas uma da outra e eu estava ficando bem estressada com isso, porque eu queria mesmo amamentar. E ela disse, olha, se continuar desse jeito, ganhando, porque tem que ganhar uns X gramas por dia, a gente vai entrar com a fórmula. E no dia que ela foi mais enfática, a enfermeira disse isso, quando ela falou, olha, se continuar assim, a gente vai ter que entrar com a fórmula. Naquele dia, eu voltei para casa tão triste, que eu não conseguia amamentar o dia todo. Eu colocava ela na minha mama e ela não mamava. Gritava, não pegava, simples assim. Ou seja, o meu estresse, né? Os bebês são muito sensitivos. Meu estresse passou para ela e ela não mamou o dia inteiro. O terceiro ponto é mais, acho que menos gente sabe. Nem sempre o bebê sabe mamar. Embora ele tenha esse reflexo de sucção, ele não, às vezes ele não pega no tranco porque ele está muito sonolento. E
eu posso dizer com certeza que se eu não tivesse tido acompanhamento de uma enfermeira especializada em amamentação, eu não teria conseguido amamentar, porque ela pegava e logo em seguida dava assim 2 mamadinhas e não acordava mais. E eu tinha que fazer uma série de manobras ali, de ficar mexendo aqui no pescoço dela, fazendo assim, enquanto ela estava mamando, apertando a mama, ou seja, era toda uma coisa, era quase uma questão, a manivela, tipo, ela mamava um pouquinho e parava. Aí quando ela parava, eu fazia assim, e apertava a mama, ou seja, era tudo ali um manejo muito específico para o que a minha bebê precisava para ela poder pegar o tranco e continuar mamada, porque ela cansa, né? Ela tá cansada porque faz esforço. Então, assim, os bebês não nascem sabendo mamar, eles nascem com reflexo de sucção, mas saber mamar de uma maneira efetiva, tipo, para se nutrir, ele pode ficar só fazendo assim, fazendo o peito da mãe de chupeta, e tá horas ali e não mamar. Isso é uma outra coisa que eu não sabia. No início, o bebê pode ficar, tipo, horas, e eu não sabia se estava mamando, se não estava, na verdade, se estava fazendo assim. No início, eu cheguei a ficar 8 horas por dia, uma média de 8 horas por dia, com a Maria Flor na mama, mas ela não estava se alimentando, ela só estava fazendo. Eu não tinha ideia de que isso podia acontecer. Mais uma vez, ainda bem que nós temos esses anjos, essas enfermeiras que podem vir nos ajudar. Inclusive, uma veio me socorrer no momento que eu estava precisando muito, que ela não estava querendo pegar minha mama de jeito nenhum, e foi mesmo essencial para mim. A quarta coisa que quase ninguém fala, e que essa realmente eu não sabia, só quem já passou, obviamente, sabe. Amamentar dá sede, muita sede, porque você tá, é líquido saindo de você, não é? A água, a sua hidratação tá indo pro bebê. Então, mas é quase que instantâneo, tipo, o bebê começou a mamar 2 minutos, a sua boca começa a ficar seca, pelo menos comigo assim, a boca começa a ficar seca, uma sede terrível. E é legal quando a gente sabe disso. Uma vez eu fui na casa de uma amiga minha e eu comecei a amamentar lá. E aí quando eu comecei a amamentar, ela virou pra mim e falou: amiga, quer água? Quando ela falou isso, eu quase fiz pra ela. Porque, na verdade, às vezes quando você está amamentando, tudo que você quer é que alguém te ofereça um copo de água. Eu procuro, na medida do possível, eu procurava deixar sempre a garrafinha perto de mim, mas é um pouco chato, tipo, você esquece, o bebê tá chorando, você já coloca no mamar, você tem que ficar o tempo todo, traz água pra mim. Na verdade, quando você está no puerpério, ou quando você é mãe de um bebê pequeno, você tem que lidar com a realidade de ser uma grande pidona, porque as coisas mais básicas que você conseguia fazer sozinha, você precisa de ajuda. Imagina as pessoas que não têm ajuda de ninguém. Não consigo imaginar. Mãe solo, muito difícil. Você precisa do apoio de alguém ali te amparando, porque é muito difícil fazer as coisas sozinhas. Tem coisas que você me ajuda, pede, depois você vai entendendo e vai conseguindo se virar melhor, né? Mas assim, dá muita sede. Então, se você tiver com alguma mulher amamentando que você conheça, seja sua amiga e tal, oferece um copinho de água, provavelmente ela vai aceitar. A outra coisa que quase ninguém fala, gente, é real. Amamentar dá muita fraqueza, suga a nossa energia. Por quê? Se você parar para pensar, você tá, principalmente até os 6 meses do bebê, você é a fonte de alimentação exclusiva de um bebê que está em crescimento. Não é um bebê que tem que se manter, não é um ser humano que tem que se manter, é um ser humano que está com as células ali a se multiplicar, desenvolver várias coisas, vários órgãos amadurecendo, cérebro, tarará, e toda a nutrição desse ser vem da mulher. Quando eu fui na ginecologista, tinha uns 4 meses que ela tinha nascido, a ginecologista falou para mim: você está tomando suplementação? Eu falei: não, parei na gravidez. Ela falou: tem que tomar. Eu falei: eu tô me sentindo muito cansada. Ela falou: mas é claro, a amamentação é mais demandante para o corpo da mulher do que a gravidez.
Quando ela falou isso, tipo, a gravidez, você carregando aquele peso, os órgãos todos comprimidos. Como assim a amamentação demanda mais? Ela falou, sim, todos os seus nutrientes, o que você come, está sendo usado para produzir leite para ela. A fraqueza da alimentação que o corpo da mulher tem que trabalhar para poder amamentar é muita coisa. Gente, eu como. Se eu já comia, quem me conhece sabe que eu como bem. Sempre comi bem. Eu tô comendo muito mais. Muito mais. Tipo, é uma fome. Acabo de amamentar, tipo, aquela fraqueza, tipo, fome. Muita fome. Comendo muito mais do que eu comia antes. Achei engraçado até uma vez que a enfermeira virou pra mim e falou, você tá fazendo dieta? Porque eu tava magra, né? Aí eu, não estou fazendo dieta, eu tô comendo muito. Da fraqueza. E outra coisa, no iniciozinho, isso aqui é um segredo. Nunca tinha ouvido falar nisso, juro. Primeiros dias que o bebê nasceu, você coloca, senta assim, né, plena para amamentar, coloca o bebezinho. Quando ele começa a fazer assim, você começa a sentir ao mesmo tempo o seu útero contorcer lá dentro. Tem ligação, tá? Para cicatrização, para o útero voltar ao normal, o amamentar. E você sente mesmo, tipo, mexer lá dentro, fazer assim, enquanto o bebê mama. É real. Os primeiros dias isso acontece muito e você ainda tá sangrando. Até hoje, de vez em quando, não é sempre. Eu sinto uma coisa assim, tipo, no intestino, uma coisa na barriga. Uma vontade assim de fazer um D2, uma coisinha assim, é leve, mas dá um não é sempre, mas ainda dá. Ou seja, mexe com coisas aqui, com órgãos, fora a fraqueza que dá. Então, assim, às vezes a gente olha para uma mulher amamentando e não tem noção. Eu não tinha noção da grandeza da missão, da grandeza do papel que ela está fazendo ali. A nível de etiqueta social, eu vou te dizer uma coisa. Nem sempre é possível você encontrar um lugar calmo, tranquilo para amamentar. Se você não quiser ficar trancada dentro de casa e sair um pouquinho para, né, olhar as coisas e tal, e se o bebê estiver com fome, você vai ter que colocar ali teu peito para jogo, entendeu? Confiando de que as pessoas vão ter naturalidade. Eu achava que eu seria o tipo de mãe. Eu falei, gente, tudo bem, amamentação, o bebê precisa mamar, mas eu vou ser o tipo de mãe que quando eu precisar amamentar, eu vou para um cantinho. Acho que não fica muito legal, assim, você tá num lugar aberto, todo mundo olhando, você já tá com a peito ali de fora, uma coisa que você foi acostumado a sua vida toda a preservar, de repente, tá aí, galera. Acho que não, acho que eu vou para um cantinho. Gente, na realidade, eu não sou essa pessoa. Porque, tipo, você tá na rua, às vezes você tá no restaurante, chega o seu prato, você tá cheio de fome, o bebê começa. O que você vai fazer? Você tem que botar o peito pra fora ali e botar o bebê pra mamar. Né? Porque já é comprovado que não existe mais essa questão de hora, é livre demanda que é recomendado. Ou seja, o bebê quer mamar, você dá a mama pra ele, porque não é só fome, é sede. Entendeu? E a sede é uma coisa mais difícil de você controlar. Ele tem fome e sede, e vem tudo do mamar. Então, assim, meu amigo, eu virei aquela pessoa que, olha, tô aqui, tem que ser, é a vida, vamos lá. Onde tiver, dou mamar pro bebê. Sabendo que a gente coloca uma capa assim, tipo, olha, é o que é, eu tenho que dar mamar pra esse bebê, vida que segue. Mas, falando pessoalmente de mim, lá no fundinho, ainda tem sim uma coisa, tipo, será que as pessoas estão me julgando? Será que alguém está incomodado? Será que alguém está constrangido, né, de estar fazendo isso aqui? Não queria que me vissem, ainda mais agora que ela tá maior, tipo, ela vira assim, tipo, e sai, e teu peito fica ali, você, É um pouco complicado. Então a melhor coisa que você pode fazer quando você vê uma mãe amamentando é tipo, finge que ela é invisível, porque ela realmente não quer ser olhada, ela não quer nada. Ela só quer ficar em paz, ela só quer que o bebê mame. Não fale com o bebê. Não fale com o bebê quando a mãe estiver amamentando. Tipo, ai, que bonitinho, que lindo. Ai, não quero atrapalhar. Já atrapalhou. Ainda mais se o bebê
tá mais ativo, quer olhar, ele tira, ele se distrai. Então, assim, o certo é, um bebê tá amamentando, você chegou e ele faz assim, e vai embora. É a melhor coisa que você pode fazer. Tá bem? E entendam, sejam mais. Eu tô falando isso, tá? Porque eram coisas que eu tinha. Sejam mais empáticos, que às vezes a mãe, ela até poderia ir para um lugar mais reservado. Poderia. Mas às vezes ela tá tão sozinha em casa o tempo todo que aquele ali é o único momento que, se ela tiver entre amigos, entre pessoas com quem ela se sente à vontade, que ela gostaria de continuar ali, à mesa, se o bebê tá tranquilo, se ela acha que pode dar uma mamar ali. Às vezes ela só queria participar da conversa. Ela não queria ficar ali num cantinho do castigo, tendo que ficar sozinha, num quartinho, fechada, amamentando, né, naquela clausura ali. Ela queria poder ter um tempo de compartilhar também e, não sei, eu achava que tinha que ser obrigatoriamente uma coisa privada. Nem sempre. Nem sempre. Acho que a gente pode ter mais compaixão, assim, das mães, saber o quanto demanda, sabe, fazer isso. Eu tinha muita coisa para falar sobre esse tema. É um tema realmente que eu aprendi muito e que ainda está me ensinando. Ainda estou aí na amamentação. Mas me digam se vocês se identificaram, se vocês sabiam de tudo, se você gabaritou essa matéria, ou se você não sabia que a mulher fica com sede. Comenta aí o que vocês acham sobre isso, tá bom? Dá uma opinião. Um beijinho e até!